Estamos aqui mais uma vez para conversar sobre o tema ambientes, costumes, civilizações, que é um tema muito apropriado para talhar a mentalidade contra-revolucionária. Dr. Plínio comenta coisas, objetos, aspectos da vida. Ele comenta um monte de coisas exatamente com a intenção de que se forme a mentalidade contra-revolucionária. E é assim que nós devemos ser. Bom, primeiramente, eu queria fazer um comentário a respeito da campanha Rei dos Reis. A campanha agora, em princípio, terminou no dia 6 de janeiro. Haverá ainda alguma coisa que prolongue elementos da campanha e devem ser mantidos na medida em que seja razoável que se mantenham. Por exemplo, alguns adesivos de automóveis, vale a pena prolongar um pouquinho e até o final do mês aí tirar. Também os outdoors, não sei até que dias, isso varia um pouquinho conforme que foi combinado com as empresas que expuseram. E o encerramento da campanha não é um encerramento abrupto, mas é um encerramento assim meio como mancha de azeite. Bem, qual é o tema de hoje? O cruzado. Lembra-se que na semana passada nós tratamos de O Cavaleiro Medieval. E qual é a diferença entre o Cavaleiro Medieval e o Cruzado? É uma diferença acidental, não é uma diferença, assim, evidentemente, de essência, mas doutrinária, né? Todos eles defendem os mesmos princípios morais. Todos eles defendem a mesma doutrina da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Todos eles cumprem os mandamentos, enfim, isso é comum a todos. Agora, o que é o cruzado? O Dr. Plínio vai dizer que é interessante nós sabermos para avaliar que diferença existe entre um e outro. Não é? E não preciso dizer que são mais maravilhas que vão sair. O primeiro aspecto que chama a atenção na escultura do homem que figura nesta foto é o modo de estar de pé. Queria lembrar que esta foto está, essa imagem, essa estatueta está na Sala do Reino de Maria, lá perto do lado de fora do corredor da Sala do Reino de Maria. Então, veja bem, primeiro aspecto que chama a atenção na escultura do homem que figura nesta foto é o modo de estar de pé. Tal escultura pode bem representar o cruzado no apogeu da Idade Média. Veja bem, o modo de estar de pé é mais uma vez a questão de como é importante as atitudes, como é importante tudo que se relaciona com a influência do ambiente, a maneira de ser, a maneira de existir. Isso tudo é fundamental. Depois, deixa eu ver aqui. O quadro seguinte, ele apresenta um equilíbrio de corpo perfeito. Os pés não são pés chatos como os de pato, mas com a precária firmeza deste. E o pato tem como é aquele pé, todo mundo sabe, ele é palmípede, não tem aquele. E ali ele tem uma firmeza precária. Não, aqui o cruzado está solidamente plantado no local onde ele está. E por que isto? Né? Quer dizer, é a estabilidade corporal do homem
na qual não falta uma certa nota de elegância, em que entra algo de espiritual. Então, o homem, como é dotado de alma e corpo, a postura que ele toma, conforme a postura que ele toma, sobressai a alma. A alma se faz sentir mais. Uma pessoa que não tem postura, uma pessoa que não sabe sentar-se, não sabe estar de pé, não sabe comer tudo isso com elevação, a alma dela não aparece. Enquanto a pessoa que é sacral, tudo nela faz transparecer a alma. Isso é muitíssimo importante. É interessante que ele tem uma forma de cruz. Isso é muito bonito também. As pernas, o tronco, os braços representam a solidez física perfeita, perfeita de um homem que venceu a ação da gravidade. Quer dizer, ele está de uma maneira em que as pernas, o tronco, os braços, etc., como que mostra que ele, para ele, como que não está existindo a lei da gravidade. Ele venceu a lei da gravidade. Ele não tem nada que caracterize uma dificuldade de estar nessa posição. Isso, evidentemente, é típico de um guerreiro, de um combatente. Ele não cedeu em nada à preguiça. Quando a pessoa cede em algo à preguiça, isso transparece nela. A gente vê claramente a preguiça nela. Mas se a pessoa, se ela se segura como um cavaleiro domina um cavalo de raça, aí a aparência dele demonstra que ele venceu a preguiça, que ele não tem moleza, que ele não tem preguiça, né? Mas também não está efervescente, não tem a mentalidade do homem de negócios que fala em 5 telefones ao mesmo tempo. Não, o cruzado é calmo, o cruzado é tranquilo, o cruzado ele não torce, né? E é muito bonito isto, porque demonstra um total domínio de si. E quando ele se lança numa investida, numa defesa contra os inimigos, ele não vacila, ele não tem dúvida, ele se lança por inteiro, enquanto o mole, o preguiçoso, fica cheio de receios e de dúvidas. Mantém-se inteiramente tranquilo, o cruzado, mas de uma tranquilidade tal que seu repouso se volta inteiro para a ação. Quer dizer, aqui nós vamos ver o seguinte. Então, uma caricatura de um tipo de negócio exageradamente ativo, torcedor e tudo, e um cruzado. Esse aí é um templário, no caso é um templário. Então veja, o templário está numa situação de repouso, de corpo e de alma, mas é um repouso que prepara enormemente para a luta, para a batalha. Enquanto o outro está numa torcida, num desgaste nervoso daquele, o objetivo dele é egoísmo, 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 enquanto no cruzado o objetivo é a glória de Deus. Nós estamos falando dos autênticos cruzados. E atuação que já é de uma vez a guerra. Esse é o repouso do cruzado, prepara para isto. A mais absorvente de todas as atividades, aquela que se opõe mais diretamente à preguiça, não é o trabalho, é a luta. Ele está numa posição em que a qualquer momento pode iniciar o combate. É uma coisa muito bonita que existe nos campos de batalha, que são onde se dão batalhas que realmente têm razão de ser nos planos de Deus, é, é que no campo de batalha o guerreiro está dando tudo de si, dos dois lados, está dando tudo de si. E os que morrem, morrem porque deram tudo de si.
E os que vencem, vencem porque deram tudo de si. E nisso se assemelham a nosso Senhor. É preciso nós registrarmos que desde o começo da criação, Deus Nosso Senhor quis que houvesse batalha. Os primeiros que ele lançou em batalha foram os anjos. E os anjos tiveram que mostrar que eram fiéis a Deus Nosso Senhor. Os anjos bons foram exímios nisso. E os anjos maus também se rebelaram contra Nosso Senhor. E por isso foram justamente condenados e lançados no inferno. Né? Então, o cruzado é uma espécie de, de anjo que atua na terra como os anjos atuaram no céu. O que os anjos fizeram no céu, o cruzado é chamado para fazer na terra. Bem, vamos em frente. Ele está fazendo uma proclamação com os grandes braços abertos, como quem disse: isto é assim e não vai por menos. Ai de quem negar o que proclamo, porque pego a espada. É a proclamação perfeita de quem anuncia a ameaça. E aqui, porque defendendo os interesses de Deus. Ora, os progressistas, eles primam em combater o espírito de luta, mas eles não conseguem esconder que eles apoiam os guerreiros do mal, apoiam as invasões de terra, apoiam os comunistas, apoiam os soldados que lutam contra os interesses da causa católica. No fundo, a teologia da libertação é o apoio dos guerreiros maus. E isto, aqueles que são contrários ao combate, ao estilo de combate do cruzado, que não é só físico, é também combate de ideias, de doutrinas e tudo, né? Então, o cruzado, está sempre pronto para a luta em defesa da causa de Deus. E os que não gostam dos cruzados que lutam, dos católicos que lutam, são aqueles que apoiam os anticatólicos na luta que eles fazem. Continua. Por outro lado, o cruzado permanece numa atitude contemplativa. Isso é muito importante registrar. Por quê? Porque o contemplativo, ele analisa bem as coisas, ele analisa bem os motivos pelos quais ele vai tomar essa ou aquela decisão, ele vai se lançar na luta ou não vai se lançar na luta. Isso, só uma pessoa eminentemente contemplativa é assim. O Tolkien dizia de si: eu sou um contemplativo. Continua o texto. Sua fisionomia indica, desse cruzado, que ele não está vendo o que se passa em torno de si. Está olhando dentro de si mesmo. E de dentro de si considera um ideal inteiramente superior que lhe ilumina a alma. São os princípios a favor dos quais o homem é obrigado a combater. Quer dizer, um homem, ele é obrigado a combater em defesa de determinados princípios. Todo o homem está engajado nisso. A maneira de combater varia muito, mas nenhum homem pode ser indiferente na defesa dos princípios. E isso é uma grande diferença que existe entre a contra-revolução e certos movimentos conservadores que tem por aí. Ele todo é um edifício de coerência, de metafísica, pronto para descarregar o golpe. Todas as razões do combate lhe estão presentes. Tudo raciocinado, coerente, tudo positivo. E daí a maravilha. Os templários, quando eles se lançavam nas lutas, eles eram terríveis. E os inimigos temiam enormemente os templários. Mas é porque eles tinham dentro da alma um edifício de coerência, de metafísica, pronto para descarregar o golpe. Todas as razões do combate lhe estão presentes. Tudo raciocinado, coerente, tudo positivo. Isso é uma maravilha, é uma música.
é um homem profundamente sério. Se acontecer qualquer coisa diante dele, sua visão será a da realidade inteira. Não irá exagerar, nem subestimar, nem torcer a realidade, nem mentir. Ele vê o que acontece e diz o que vê. É o varão sério por excelência. Então, isso aqui faz a gente lembrar certos tipos de pessoas pseudo-conservadoras e que vivem numa ilusão total da realidade. Fabricam um conto da Disneylândia para viver uma realidade inexistente. E a gente vê nas fisionomias deles que eles estão ultra voltados para seus egoísmos, para serem aplaudidos, para terem sucesso e tudo, e não se voltam como deveriam se voltar para os aspectos mais altos da existência. Então, o cruzado, o verdadeiro cruzado, é um homem profundamente sério. Se acontecer qualquer coisa diante dele, sua vista será a da realidade inteira. Não irá exagerar, nem subestimar, nem torcer a realidade, nem mentir. Isso aqui acerta um monte de alvos ao mesmo tempo, né? Ele vê o que acontece e diz o que vê. É o varão sério por excelência. Veja esse comentário como encaixa bem nessa figura. É a mesma estatueta, só que ela é tirada de uma foto mais próxima e como ele é inteiramente sério, mas inteiramente sério. E vale a pena considerar também este que é inteiramente sério também. A gente vê que é o mesmo tipo de olhar, a mesma gravidade, a mesma seriedade, o mesmo espírito de combate está presente aqui. E o que ele comenta do cruzado, ele auriu no cruzado aquele espírito e fabricou em si o cruzado. Ele passou por muitos ditos como o cruzado do século XX. E foi mesmo o cruzado do século XX. Isso é extraordinário, né? Agora, eu vou passar aqui um pequeno filmezinho, da outra vez eu já passei, só para que, enquanto a gente assistir, não é muito comprido, mas a gente pense nessas características do cruzado. E como é belo o cruzado quando ele se lança inteiramente no combate. Algumas cenas são repetidas porque as pessoas que montam isto frequentemente utilizam várias cenas da mesma filmagem. Mas, de qualquer maneira, para nós que estamos contemplando o cruzado, nos ajuda a compreender bem o cruzado. Vamos lá.
Assim como nosso Senhor deu a vida por eles, eles deram a vida por nosso Senhor. Isso é muito bonito, mas é muito bonito. E vou colocar como encerramento a invocação de Nossa Senhora, terrível como um exército em ordem de batalha. Rogai por nós. O católico é chamado a ser um combatente virtuoso. A católica também, como Santa Joana d'Arc e outra. Santa Teresinha disse que ela queria lutar nas cruzadas. Santa Teresa Grande também demonstrou o desejo de lutar nas cruzadas. Bom, o que tem é que a alma do católico, nela tem um lugar enorme para a luta sempre santa, a luta dentro dos preceitos de Deus. Por quê? Porque é na luta que a pessoa restitui, com o auge do esforço, com o auge da abnegação, com o auge, restitui o que Deus Nosso Senhor deu para todos nós.